A gente anda ultimamente tão cansada, né? E parece que por mais que as coisas estejam indo muito bem na nossa vida, existe um barulho ali na nossa mente, na nossa cabeça, que insiste em ficar. Por mais que as coisas estejam sendo direcionadas para o lugar certo, mas parece que existe um barulho que nos diz que alguma coisa precisa ser arrumada na nossa vida. A maioria das pessoas se preocupam muito em cuidar do seu corpo, em ter uma saúde física, mas esquece de cuidar de uma das coisas que deveria ser a principal coisa, que é cuidar da nossa mente. E a gente vai falar hoje um pouco sobre isso, e eu vou te contar nesse vídeo 5 hábitos poderosos que são muito simples de você fazer aí no seu dia a dia, que pode te ajudar muito a te trazer mais leveza, a te trazer um pouco mais de equilíbrio aí e a reduzir um pouco os sons, né, esses barulhos que existem aí na sua cabeça. Prazer, eu sou a Débora e nesse canal aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e vários outros assuntos que rodeiam aí esse universo de desenvolvimento pessoal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já vou deixar esse convite para você não se esquecer de se inscrever aqui nesse canal, que por aqui a gente tem vídeos todas as semanas. Esse canal funciona muito no modo de te ajudar a evoluir, né? E te ajudar nessa caminhada aí de busca de evolução pessoal. Então, bora para esse vídeo. Cuidar da nossa mente não é algo que deveria ser assim tão complicado. Mas existem alguns hábitos que você pode implementar aí no seu dia a dia que podem muito te ajudar a criar e a manter uma vida mais leve, com mais clareza, com mais leveza e com mais equilíbrio. E tudo que você precisa é começar de maneira consciente a fazer esses pequenos hábitos, a implementar esses pequenos hábitos aí no seu dia a dia. E o melhor de tudo é que você pode começar a fazer, a praticar tudo isso desde agora. Então vamos lá. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa do silêncio, eu adoro acordar em silêncio e o primeiro hábito está muito relacionado a isso. O primeiro hábito é exatamente esse: comece o seu dia em silêncio, simplesmente em silêncio. Sempre acordo ali entre as 6 e 8 horas no máximo da manhã e eu me mantenho em silêncio e eu gosto de parar e ouvir as coisas que estão ao meu redor, como se eu estivesse mesmo me conectando com aquele momento presente, sabe? Esse é um dos hábitos que eu digo para você implementar no seu dia a dia, justamente porque o fato de estar em silêncio e tentar perceber, né, o que a gente está sentindo, mais sobre as nossas preocupações, a tentar entender um pouco mais sobre nós mesmos, faz com que a gente alcance um pouco mais de autoconhecimento. E isso é algo que eu tenho buscado sempre, muito mais hoje em dia, e cada vez eu acho que eu busco muito mais me conhecer o suficiente para que eu possa aprender a lidar melhor com as pessoas, a lidar melhor comigo e com os meus sentimentos principalmente, a tomar decisões melhores no meu dia a dia, seja das decisões mais pequenas até das decisões maiores que eu tenho que tomar. E o fato de acordar, né, e ficar esses 5, 10, 20 minutinhos aí em silêncio, simplesmente assim, sem pegar o telefone, porque eu sei que é um hábito que a gente tem muito, né, no nosso dia a dia, de acordar e já pegar o telefone, já abrir alguma rede social. Então para um pouco de fazer isso, porque fazer isso faz com que você não escute, você não tire nenhum tempo no seu dia a dia para poder se ouvir, para poder se conectar, né, com o presente, com o dia, né, com aquele momento. E eu começo, né, esse vídeo falando sobre esse hábito justamente porque no início do teu dia, né, é o momento mais propício que você faça e exercite esse hábito. Justamente porque ali provavelmente você não vai ter nenhuma interrupção, né? Provavelmente as pessoas da sua casa pode ser que estejam ainda dormindo, não vai ter provavelmente tanto barulho quanto no decorrer do seu dia a dia, você não vai ter tantas preocupações ali naquele momento. Se você não conseguir de manhã, tenta fazer isso durante o dia. Eu sei que é muito mais difícil, né? Alguns hábitos são muito mais difíceis da gente adquirir se a gente já logo não começar ele ali na parte da manhã. Mas tente dar atenção, dê atenção a esses minutos que você precisa ficar em silêncio para que você se escute, para que você se entenda, para que você se conecte com o dia, com o momento, com as suas ansiedades, as suas preocupações, para que você busque perguntas, para que você busque respostas. Esse momento de estar em silêncio, principalmente pela manhã, é um dos hábitos, é um hábito muito poderoso mesmo. E você pode aproveitar também para fazer reflexão, né, para fazer uma meditação, não sei se você pratica meditação, ou mesmo para fazer uma oração, caso você seja uma pessoa religiosa, que é uma coisa que eu faço muito também.
você pode também aproveitar esse momento para praticar um segundo hábito de escrever os seus pensamentos. Eu gosto muito de fazer isso, principalmente pela manhã também, né, nesses minutinhos de silêncio. E esse hábito é um hábito que ajuda muito a gente a liberar as coisas que a gente tem na mente. E eu até comentei com vocês, acho que em um dos vídeos aqui no canal, falando sobre esse meu afastamento das redes sociais, né, do Instagram, que já faz um pouco mais de um mês que eu não utilizo mais o Instagram. Esse momento de manhã, né, eu tiro para poder mesmo escrever o meu journaling, né, que é como se fosse um diário. Eu escrevo geralmente no meu computador, mas você pode escrever, por exemplo, no caderninho, no bloco de notas do seu celular, você pode criar uma página. Eu tenho um aplicativo do Notion, que é onde eu gosto de deixar tudo ali organizadinho, a gente consegue criar várias páginas diferentes e linkar umas às outras, então eu gosto muito de escrever ali, que fica muito mais organizado, eu consigo colocar data e outros dados e tal. E é muito importante que você aprenda, né, a escrever sobre as coisas que você sente. Inclusive, isso é um dos exercícios que muitos psicólogos, né, muitos terapeutas utilizam, né, e passam para os seus clientes para que eles façam, justamente porque isso tem um poder muito grande, né? A partir do momento que você começa a escrever ali, mesmo que não seja uma coisa tão específica, só começar a escrever aquilo que vem à sua mente, você começa a liberar muitas das vezes as preocupações que você tem ali, que você tá tendo, que às vezes você nem percebe. E muita coisa que às vezes causa esse peso na nossa mente vem de muitas preocupações que às vezes a gente vai deixando um pouco de lado ali. E quando a gente escreve isso, a gente lembra que existe alguma coisa que tem que ser resolvida, alguma coisa que tem que ser olhada, que tem que ser observada, né, em relação aos nossos sentimentos. Outro hábito muito bom para você fazer aí é começar a consumir conteúdos que realmente te elevem para um nível de mentalidade mais forte. E eu gosto de falar assim, porque aqui na internet a gente tem um mundo, né, de conteúdos. Tem conteúdo pra tudo quanto é tipo de nicho, né? Pra tudo quanto é tipo de coisa que tu precisa na tua vida, tem algum conteúdo aqui na internet. E às vezes a gente não se dá conta de algumas pessoas que a gente anda seguindo. A gente tem que começar a observar, né, até um olhar mais direcionado para o tipo de conteúdo que a gente consome, para o tipo de música que a gente escuta, para o tipo de pensamentos que a gente anda seguindo e acreditando. Muitas vezes são controversos aos nossos valores e aos nossos princípios. A gente tem que aprender a ter um olhar mais atento sobre isso. Então, assim, fazer uma faxina no Instagram, ou desativar o Instagram que nem eu fiz por algum tempo, ou excluir algumas pessoas, ou mesmo na sua vida, né, fora da internet, deixar de falar para algumas pessoas, muitas das vezes nos faz bem, porque algumas pessoas, infelizmente, por mais que sejam pessoas que a gente gosta, que a gente ama muito, traz algum peso, né, na nossa vida. Então é muito interessante que você faça um pouco dessa faxina aí e comece a se alimentar, né, de coisas que são coisas mais positivas e coisas que te façam, né, crescer e se desenvolver na sua vida. Para dar uma ideia para vocês aí dentro desse hábito de algo que você pode fazer, é, por exemplo, fazer como eu, que todos os dias eu gosto de escutar um podcast diferente, né, que fala isso. Eu gosto muito de assuntos que são relacionados a mentalidade, a desenvolvimento pessoal, ou a empreendedorismo, ou a relacionamento, sabe? Eu gosto muito de conteúdos que são voltados para isso, porque eu sinto que são conteúdos que me fazem desenvolver, que me fazem crescer. Então, eu consumo esse tipo de conteúdo porque, infelizmente, eu ainda não consegui implementar na minha vida o hábito da leitura, e eu sei que eu preciso de ler mais, né? Porque eu preciso e eu quero, eu desejo ter muito mais conhecimento e crescer, e eu sei que o saber, né, não ocupa espaço. Mas enquanto eu não consigo construir esse hábito, uma das maneiras que eu tenho aí para consumir conteúdos, né, e me alimentar de coisas positivas é realmente ouvindo podcasts de pessoas que são grandes, né, pensadores, pessoas que são grandes profissionais e especialistas. Isso é um hábito que me ajuda muito aí no meu dia a dia e que me faz, né, manter uma mente mais forte, mais saudável, e a olhar para mim mesmo, né, para o meu dia a dia, para minha vida, né, para as coisas, para o jeito que eu tenho agido, para as atitudes que eu tenho tido, e a tentar sempre, né, tá analisando e tá sempre encontrando ali um equilíbrio das coisas. Agora, outro hábito, que é um hábito que eu preciso de focar mais, inclusive, é que você crie metas diárias.
áreas. Seja beber um pouco mais de água, seja praticar algum exercício físico, ler um livro, ouvir um podcast, coisas assim que parecem ser realmente muito simples e são realmente muito simples. Inclusive, a ideia desse vídeo é trazer hábitos simples, mas que sejam realmente poderosos para trazer aí uma certa transformação na sua vida. Então, tente criar algumas metas assim no seu dia a dia, fazer uma caminhada, ficar um tempo aí sozinho em um café, talvez, ir numa padaria, ir numa pastelaria, que seja, para poder ficar sozinho e começar talvez, né, a praticar esse ato de estar sozinho, que eu sei que é algo que é muito difícil para muitas pessoas, mas é algo muito interessante de você fazer também. Antes de falar o quinto hábito, eu queria saber muito de você, se você tá gostando desse vídeo, escreve aqui no comentário o que você tá achando aí, né, desses hábitos. Você tá achando difícil, tá achando fácil? Quais são os hábitos que você já tem aí, já faz, já pratica no seu dia a dia? Há quanto tempo? Quero a participação de vocês. E é isso aí, o quinto hábito é sobre praticar gratidão. Há muitos anos atrás, eu lembro que eu vi um vídeo e tinha até era até uma modinha, a gente fazer um potinho e colocar todos os dias um papelzinho sobre alguma coisa que a gente era grato. Eu não sei se você viu, né, se acompanhou essa tendência, já faz alguns anos que eu vi isso, mas eu vi várias pessoas, e eu acho que é uma ideia até interessante da gente ainda assim praticar, né, um potinho da gratidão, pra gente no final do ano, talvez, né, fazer esse potinho de gratidão durante um ano, né, todos os dias colocando ali alguma coisa que a gente é grata, e no final do ano a gente abrir esse potinho e analisar, né, e ver as coisas, porque é muito fácil a gente ser uma pessoa ingrata. E às vezes é muito complicado a gente ser grato pelas coisas mais simples, porque muitas das vezes a gente, como ser humano, parece que tem um mundo dentro do coração e quer conquistar um mundo de coisas, né? Coisas grandes. Isso faz com que às vezes seja um pouco complicado a gente olhar para o que a gente já tem e a gente olhar para o que é de fato importante. É algo que pra mim hoje em dia é muito natural. Eu sou uma pessoa naturalmente muito grata pela vida, pelo ar que eu respiro. Eu sou uma pessoa que cresci em um lar evangélico, então eu aprendi isso desde criança, então talvez até por isso seja muito fácil pra mim. E mesmo quando eu passei ou passo por momentos muito difíceis, eu sempre tento olhar, eu sou essa pessoa que sempre tento olhar o lado positivo das coisas e agradecer por elas. Ser grato não é algo, não é uma atitude, não é um sentimento que está relacionado a algum tipo de religião ou qualquer coisa assim. Mas ser grato é você ter no seu coração e na sua mente aquela tranquilidade e aquela paz de você conseguir olhar ao seu redor e perceber, mais que a gente não seja merecedor de muitas coisas que a gente tem na nossa vida, ainda assim, de alguma maneira, a vida traz pra gente coisas pequenas, mas são coisas que são as coisas mais necessárias, né, pra nossa existência, pra nossa felicidade. Desde o ar que a gente respira, ou o nosso trabalho, ou a nossa família, a nossa saúde, são muitas coisinhas que a gente pode ser grato todos os dias. E é um hábito muito poderoso, gente. Afinal, eu acredito muito naquilo aquilo que o que a gente dá pra vida é aquilo que a gente tem de volta. Eu acredito muito nisso. E eu sei que as pessoas que são pessoas gratas, elas conseguem encontrar felicidade nas coisas mais simples. E eu sou muito feliz por isso. Eu espero que você aprenda. E uma coisa que você pode começar a praticar, se você tem dificuldade aí, né, em ser grato, em ver as coisas boas no seu dia a dia, é começar. Talvez em escrever todos os dias ali em um caderno ou em algum lugar sobre algo que você é grato. Todos os dias eu agradeço a Deus e agradeço pelas coisas que eu tenho, pelas coisas que eu já conquistei e pelas coisas que me foram dadas, mesmo sem eu merecer, sem eu ter merecimento nenhum. Então, pratique esse hábito da gratidão, é algo muito lindo, é algo muito poderoso, algo que vai realmente trazer muita leveza e vai te trazer aí a um equilíbrio mental e vai te ajudar muito nessa jornada e talvez a tirar esse peso mental aí, né, que é sobre isso que a gente tá falando aqui nesse vídeo. Eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aqui o seu like, de novo, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito, e é isso. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!